Oi, tudo bom? Como a gente falou no vídeo, a gente estaria continuando todo o nosso trabalho, as aulas que a gente teve até agora, só que agora no modo online. Durante esse período que a gente vai estar fazendo online, até que a gente esteja juntos novamente, possa ter aquele contato pessoal, a gente vai estar continuando o conteúdo, atividades, fazendo tudo normalmente. Então, continuando do ponto que a gente parou, que eu tenho quase certeza de que você não lembra onde a gente parou, nós paramos falando sobre a carteira de trabalho, sobre a CLT, sobre questão de surgimento, essas coisas. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre tipos de trabalho e contratos. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de trabalho, sobre as formas de contrato existentes e espero que ao término dessa aula esses assuntos sejam totalmente esclarecidos para você, para que a gente possa continuar na semana que vem com o conteúdo em vídeo. Beleza? Então, só para começar, para dar um dimidingo de like do YouTube, eu queria pedir para você, assim que terminar esse vídeo, coloque o seu nome completo na área de comentários, porque isso vai ajudar a gente sabendo que você assistiu a aula e vai poder permitir que a gente faça chamada através do Google Sala de Aula. Beleza? Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Recapitulando um pouquinho novamente, o que a gente falou na última aula, a gente terminou falando sobre os tipos de trabalhadores, os tipos de trabalho. Então, acredito que vocês provavelmente não vão lembrar, só alguns devem lembrar e. Ai meu Deus, era para vocês estarem dando uma olhada nisso também. Os tipos de trabalhadores e empregados. Temos o empregado em domicílio, rural, doméstico, aprendiz, que a gente vai estar falando aqui hoje, servidor público, que tem uma legislação que rege eles, isso daí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Temos os trabalhadores autônomos, o povo que está sofrendo um pouquinho durante só um pouquinho, durante esse período, trabalhadores eventuais, voluntários, avulso, estagiários, trabalhador terceirizado e trabalhador temporário. Esses são os tipos de trabalho que existiam até 2016, que estavam na Constituição até 2016. A partir de 2017, houve uma reforma trabalhista e essa reforma acrescentou dois tipos que não estavam lá. Um é o teletrabalho, que é o que a gente chama de home office ou work at home, que é o trabalho em casa, que é quando você consegue realizar o seu trabalho da sua casa, atender as demandas do seu trabalho em casa e vai ocasionalmente à empresa para resolver algo ou para verificar se tem algo de errado. Um pouquinho do que a gente está fazendo aqui agora. A gente estava acostumado com trabalho presencial, agora a gente está realizando o teletrabalho, que também é um trabalho que está regido pela legislação depois de 2017. Então, o home office, essa nova categoria que está sendo tão falada ultimamente, e se você trabalha provavelmente, se não for essencial, a sua empresa está adotando esse tipo de trabalho. Ele foi adicionado a partir de 2017, ele é um tipo de trabalho novo. Ele se encaixava antes em trabalhador autônomo, avulso, essas coisas. Então ele estava meio solto na vida. A lei pegou esse tipo de trabalho e falou: não, esse é um tipo de trabalho realmente regulamentado e a partir de então ele tem direitos garantidos, os mesmos dos demais trabalhadores. E também temos o trabalho intermitente, que é aquele em que o trabalhador ele é requisitado pela empresa para prestar determinado serviço e em cima desse serviço que ele presta ele vai receber. A diferença é porque antes esse trabalhador era autônomo e eram realizados contratos para ele
toda vez que ele fazia o trabalho. O que dava prejuízo para ele, porque esses contratos geralmente não são tão longos, então não garantiam para ele recebimento de direitos trabalhistas. O que esse trabalho intermitente fez foi exatamente entregar para eles isso, os direitos garantidos por lei. Falar que ele pode manter vínculo com mais de um empregador, bastando com que esse empregador entre em contato com ele e ele responda esse contato, confirmando que pode ir, e caso ele confirme, ele vai prestar o serviço. E caso ele não vá, depois de confirmar, aí é tido como se ele faltasse. Ele perde esse dinheiro, esse dia de trabalho, quando ele for receber o salário dele, seja mensal, semanal ou quinzenal. Então, esse trabalho intermitente ele foi adicionado para trazer direito a esses trabalhadores, tipo um mecânico que é chamado para realizar manutenção de máquina. Então, todos esses trabalhadores eles são colocados agora como intermitente e recebem normalmente os direitos, bastando com isso que eles trabalhem o tempo suficiente para ter direito a tudo aquilo que está na lei. Deu para entender sobre os tipos de trabalho? Deu para recapitular um pouquinho? Então vamos seguir o nosso vídeo, porque hoje a gente vai falar bastante sobre contratos. E a primeira perguntinha que a gente faz é: o que é um contrato? O que é o raio do contrato, professor? Contrato individual de trabalho é conceituado como um acordo verbal ou escrito. Caso você hoje só conheça o escrito, antigamente havia muito aquela questão da palavra, do contrato verbal. Isso não ocorre muito hoje porque com o tempo as pessoas foram ficando espertas, entendendo que não bastava apenas falar ou apertar a mão, que tinha também que ter uma comprovação em papel do que ela estava fazendo. E esse acordo ele regulamenta as relações de emprego entre empregado e empregador. Com isso, há o vínculo empregatício, que consiste na relação entre ambas as partes. Então, vamos lá, pessoal. Toda vez que a gente fala em questão de vínculo empregatício, muitas pessoas associam com a carteira de trabalho. Falam, mas está fichado. Fulano de trabalho começou a trabalhar, agora está fichado, fichado. Não, pessoal, fichado não. Pelo amor de Deus, jamais falem novamente esse termo fichado. Fichado é se eu pegasse você com uma ficha, vamos supor que isso aqui é uma ficha, e fizesse assim, ó, em você. Aí eu estaria te fichando. Quando você é contratado em carteira, você está sendo contratado. Então, esse contrato é pela carteira de trabalho. Mas antes de assinar a carteira de trabalho, você vai fazer esse vínculo através do contrato. É o contrato que rege a relação de trabalho. O vínculo empregatício é regido pelo contrato. Aí você fala, professor, mas eu nunca recebi o meu contrato do meu empregador. Seu empregador está errado. Seu empregador está fazendo bobagem, está querendo passar a perna em você. Porque o que vale para o governo quando você vai pedir seus direitos ou ter usufruído dos seus direitos trabalhistas garantidos na CLT, o governo vai olhar o que está no seu contrato e não somente aquilo que está escrito na sua carteira. Contratos estabelecem as regras do serviço a ser prestado, tempo de duração, benefícios, atividades a serem exercidas, dentre outras. Então o contrato, pessoal, ele vai reger exatamente isso, a duração que ele vai ter, se ele vai ter um tempo determinado ou não, o que você vai receber de benefício, seja vale transporte, vale isso, aqueles monte de vale, aquelas coisas, e as atividades a serem exercidas. O que você vai fazer na empresa? É através do contrato que você sabe o que você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar. E através desse mesmo contrato, você sabe quando o empregador está pedindo de você mais do que é para você dar por obrigação. É quando há aquela questão não do desvio de função, que desvio de função não existe. O que existe é acúmulo de função. Por quê? Porque no seu contrato já tem aquilo que você tem que fazer e caso ele peça coisas a mais,
que extrapolem o que você tem que fazer pela sua função, se chama acúmulo de função, porque está acumulando mais funções das que você já tem obrigação de cumprir. Então, tudo isso vai estar no contrato. Então, se você não recebeu o seu contrato, vá atrás dele. Porque certamente, quase 100% de certeza, se você não tem um contrato, o seu empregador está explorando você, está querendo passar a perna em você. Além desse acordo, que é o contrato, é necessária a anotação na carteira de trabalho. Então, a carteira de trabalho, pessoal, ela vai ser algo que deve ser feito depois. Por isso que mostra a importância do contrato em cima da carteira. É melhor, não quer dizer que você não tenha que ter, mas é melhor que você tenha um contrato do que você ter apenas a assinatura na sua carteira. O contrato é algo firmado entre duas pessoas. Então, através daquelas assinaturas lá, vai atestar que aquela pessoa te contratou e que você aceitou aquele trabalho. Por isso que vocês também têm que ler todos os contratos que você pega, seja de trabalho ou não, porque é através dele que a lei vai verificar os direitos que você possui e os deveres também. Já de posse do conhecimento do que é um contrato, então vamos para os tipos de contrato. Temos o por tempo indeterminado e o por tempo determinado. Que se eu tivesse na sala, pode ter certeza, eu não perguntaria o que é, porque senão você ia falar um tem o tempo indeterminado e o outro tem o tempo determinado. O de tempo indeterminado, pessoal, é a forma de contrato mais utilizada. Provavelmente é o que você tem. O empregador deve pagar todos os benefícios obrigatórios na legislação, seja FGTS, seja a questão do INSS, que tem que ser descontado, mas é um benefício para você, seja o Vale Transporte, tem que pagar tudo. E para reincidir, é necessário aviso prévio da parte que deseja encerrar o vínculo. Quando você está tratando de contrato por tempo indeterminado, você está falando muito sobre ser o chão de uma pessoa. Então, aquela pessoa que é contratada pelo contrato por tempo indeterminado, ela tem que ter um aviso prévio quando ela vai ser mandada embora. A questão dos tipos de aviso prévio, a gente ainda vai ver sobre isso. Mas ela tem que receber um aviso informando, ó, mês que vem você não vai fazer mais parte da minha equipe. Cabe à pessoa receber, trabalhar esses 30 dias e receber horas para poder estar procurando outro, ou nos últimos dias ela recebe a última semana livre para ir atrás, ou então recebe um salário dobrado, que é o salário que ela recebe do mês, mais o do outro mês em relação a esse aviso prévio, para que ela possa se manter até conseguir outro trabalho. E como ela tem todos os benefícios, é nesse tipo de contrato que ela tem direito ao seguro-desemprego. Por quê? Porque o governo quer assegurar para essa pessoa que, já que ela teve o chão tirado dos pés dela, ela vai poder se manter até que ela esteja em outro trabalho. E temos o de tempo determinado, que tem data de início e fim, você já sabe quando você vai entrar e quando você vai tomar um pé na bunda. Não pode ter duração superior a 2 anos e pode ser renovado uma vez dentro desse período. Então ele não pode passar de 2 anos. Quando o contrato é determinado, então você vai fazer aquele contrato, você não vai ter direito. Olha aqui o que está escrito. Só não são assegurados ao trabalhador o direito a aviso prévio, seguro e multa FGTS. Porque como o governo entende que você sabe quando que você vai sair daquele trabalho, então você já pode ir se preparando para aquela data. Então, por isso que ele não dá o direito ao aviso prévio. Então, terminou o período do contrato, você vaza e o empregador não tem que pagar mais por isso. Ele não vai se responsabilizar, o governo, por questão de seguro-desemprego, porque ele vai entender. Você sabia a hora que você ia sair. Então, você podia ter se preparado. Ah, mas eu estou desempregado ainda. Aí o governo vira para você e fala, problema seu. Problema todo seu, porque você sabia quando você ia sair. Então, procurar seu outro emprego e outra forma de se manter. E a multa do FGTS, que é aqueles 40%. Então, você não vai ter direito a isso. Mas o restante, questão de
do valor do FGTS normal, essas coisas, você vai ter direito normalmente. Entendido sobre o que são os tipos de contrato? Agora vamos falar um pouquinho sobre o contrato por tempo determinado. Porque diferente do indeterminado, que é sem prazo definido, o contrato por tempo determinado ele tem alguns tipos, algumas peculiaridades em decorrência de cada função que é executada, dependendo de cada coisa, o motivo pelo qual você está sendo contratado por tempo determinado. O primeiro deles, que é mais conhecido, é o contrato de experiência. Sua função é verificar as habilidades e qualidades profissionais do indivíduo e mostrar as vantagens oferecidas pela empresa, com duração máxima de 90 dias, não 3 meses, porque 3 meses, na maioria das vezes, não são 90 dias. O que o governo fez através desse contrato de experiência foi falar assim, ó, no máximo 90 dias fechados, podendo dividir em 2 períodos. Precisa necessariamente ser 2 de 45? Não. Pode ser 30-60, 60-30, 45-45, pode ser dividido em 2 períodos. O que vai ser a obrigação é que sejam 90 dias, que tenha duração máxima de 90. O empregador ele pode querer modificar esse contrato para indeterminado no meio desse período? Pode. Mas ele tem a liberdade de utilizar até 90 dias como esse período de experiência. Aí temos aqui também os contratos cuja natureza ou transitoriedade, palavrinha bonita, justifique o prazo, que é para a contratação de mão de obra durante certo período para suprir necessidade de aumento da produção no momento. Então, não sei se vocês reparam, mas muitas coisas na nossa cidade, durante um período por onde você passa, você vê prédios sendo construídos. Ou caso você já tenha passado por algum condomínio, alguma coisa, vai ter, como a gente pode falar, condomínio sendo construído, aquelas famosas casinhas da Caixa. São condomínios que são construídos utilizando esse tipo de contrato, que é o quê? Eu preciso de mão de obra durante o período daquela construção. Vamos supor que para construir um quarteirão de um condomínio. Então, eu vou fazer o contrato chamado contrato por obra certa. Então, ele vai ser determinado pela obra que a pessoa executa. Vai ter duração de 2, 3, 4 meses. Não, até terminar. Então, se tem aquele condomínio, aquela quadra para construir, assim que terminar aquela quadra, acabou o contrato. E se construir outro, quiser que aquele trabalhador continue realizando o trabalho, faz outro contrato para aquele outro quarteirão ou para aquele outro prédio. Aí, quando terminar, novamente, terminou o contrato. Então, a transitoriedade, o pouco período que eu vou precisar daquele aumento de mão de obra para construir rápido, é exatamente isso, esse contrato cuja natureza ou transitoriedade justifique o prazo. Então, quando terminar, acabou o contrato. E temos também as atividades empresariais de caráter transitório. Que é o que, professor? Não é igual ao outro? Não, mas é semelhante, mas é diferente. Para trabalhos realizados em determinados períodos do ano. Quando a gente fala em determinados períodos do ano, em vez de falar tudo isso, determinados períodos do ano, a gente chama de períodos sazonais. Esse sazonal aí quer dizer que é em uma época determinada do ano. Como a fabricação de ovos de chocolate para a Páscoa, que daqui a pouco a gente chega. Durante esse período, as fábricas de chocolate elas precisam que a mão de obra seja aumentada. Então, como que eu vou fazer? Eu vou aumentar a mão de obra durante esse período. Então, eu preciso de mais pessoas trabalhando. Então, eu vou contratar a pessoa e vou falar assim, ó, eu vou contratar você durante o período que antecede a Páscoa.
Aí eles fazem aquelas promessinhas, se a gente gostar de você, a gente vai mantê-lo na nossa equipe, vai te efetivar e raramente isso acontece. Mas esse tipo de contrato é exatamente para isso, para falar assim, ó, vou contratar essas pessoas apenas durante esse período do ano porque eu preciso de mais mão de obra. E assim que terminar essa época, então elas vão embora. Esses são os tipos de contrato por tempo determinado. Geralmente eles vão se encaixar nesses três tipos aí. Deu para entender, pessoal, sobre os contratos por tempo determinado? Novamente, se você entendeu, que ótimo, fico morrendo não, vivendo de alegria. Mas caso você não tenha entendido, manda lá no WhatsApp, professor, ou no grupo ou no privado. Professor, não entendi muito bem o que é contrato por tempo determinado, me explica? Aí eu vou estar explicando para você. E começando com os tipos de contrato, a gente começa com o contrato de menor aprendiz. Que esse contrato do menor aprendiz, como acredito que todos vocês já viram, é para aqueles menores que vão trabalhar. Contrato de aprendizagem. O foco dele, pessoal, vai ser exatamente isso, a pessoa aprender algo novo de trabalho, com prazo determinado. Então, eu vou contratar a pessoa com um prazo determinado. Ela vai saber a data que ela vai sair. Onde o empregador se compromete a assegurar ao contratado formação compatível com seu desenvolvimento e o aprendiz se empenha em executar tudo com zelo. Então, geralmente, o menor aprendiz e o estagiário, eles vão ter o trabalho deles atrelado ao desenvolvimento que eles se encontram. O que ele sabe? Para que eu possa pegar isso, aplicar no trabalho e ele possa ter o conhecimento teórico da escola e o prático do trabalho. E ele vai se empenhar em executar tudo isso com zelo, em executar tudo isso de forma com qualidade, de uma boa forma. Não pode durar mais de 2 anos, que é também uma das limitações do contrato por prazo determinado, e o aprendiz deve ter entre 14 e 24 anos. A gente fala, professor, mas o menor aprendiz não é, o menor não é até ele fazer 18 anos, quando faz 18 é maior de idade? Sim, mas nesse caso do menor aprendiz, eles consideram até os 24 anos, porque os pais ou responsáveis são de fato responsáveis pela pessoa até os 24 anos, caso ela curse algum, algum curso de ensino superior. Aí o pai, o responsável, vai ser responsável por essa pessoa até os 24 anos. Por isso que o menor aprendiz é configurado até os 24 anos. Porque caso, e somente nesse caso, ele esteja cursando o ensino superior, aí sim, aí ele pode executar as funções como menor aprendiz. Caso tenha deficiência, não há idade máxima. O responsável assina caso seja menor de idade. Então, nesse caso, para poder assinar documentos, tomar algumas decisões ou ter ciência de algo que a empresa vai fazer, caso tenha menos de 18 anos, e nesse caso sim, então o pai, o responsável, ele tem que ir até o local do trabalho para fazer essa assinatura. E caso ele tenha mais de 18, ele mesmo faz, ele mesmo assina os canhotos, ele mesmo assina a documentação, mas o pai ainda é responsável por ele até os 24, caso ele esteja cursando a faculdade. A jornada é de no máximo 6 horas e pode ser 8, caso já tenha terminado o fundamental e nas horas a mais houver aprendizagem teórica da função. Aí você fala, professor, mas o que é isso? A jornada do menor aprendiz, pessoal, ela é no máximo 6 horas. Caso eu fale assim, não, vai trabalhar 8 horas. Essas 8 horas, novamente, vão ser no máximo 6 horas trabalhadas. E essas 2 horas que fazem completar as 8, eu vou ter que colocar alguém sentado aqui, igual o professor tá, com um aprendiz na frente, e eu vou explicar para ele a teoria de tudo que ele executou durante o dia. Eu falo assim, ó, você fez isso daqui
por causa disso, disso, disso e disso, isso é importante por causa disso, disso e disso, a teoria por trás desse trabalho é essa e aquela, e você está entendendo? E ter toda essa teoria do que ele está executando. Então, as 8 horas são somente nessa situação. Caso eu destine um funcionário meu para passar 2 horas explicando teoria para aquele menor aprendiz. Dentro do contrato de menor aprendiz também temos algumas características. Caso seja menor de 18, as férias devem coincidir com as da escola. Então, as férias desse tipo de contrato, elas devem coincidir com a da escola. Não adianta eu dar férias para a pessoa em setembro e na escola ela está tirando férias em julho. O governo ele entendeu isso. Ele falou assim, não, ó, a pessoa está aprendendo e tal, é um jovem, então eu tenho que conciliar as férias da escola com as do trabalho. Então, ele obrigatoriamente tem que tirar férias durante o período que ele está de férias da escola. Ah, mas tem que ter 2 férias ao ano? Não. Eu tenho que coincidir com o período de férias. Não quer dizer que ele tem que ter 2 férias. Não podem ser fracionadas, caso sejam menores de 18. Esse caso de fracionar é quando a gente pega as férias e fraciona ela, divide ela em 15, 10 e 5, essas coisas. Então, elas não podem ser fracionadas caso não sejam menores de 18 anos. Menores são proibidos de trabalhar em horário noturno, de trabalhar nesse horário. Por quê? É óbvio, pessoal. O governo entende, é menor aprendiz, ele não é responsável, então a vida noturna é perigosa. Então eu proíbo eles. Eles são proibidos de trabalhar em horário noturno. Então eles têm que trabalhar manhã ou tarde. À noite não, à noite não pode. Nesse caso, você fala assim, eu sou menor aprendiz e eu trabalho à noite. O seu empregador está burlando uma regra. Ele pode assinar os canhotos, mas a decisão, pessoal, só o responsável pode tomar por ele. Então ele assina ali o canhoto, o contra-cheque dele e tal. Mas a rescisão, quando a empresa vai reincidir o contrato, é o responsável que tem que ir lá. Questão de documentação, o responsável que assina. Ah, professor, mas tem 19 anos. Caso tenha 19 anos, aí sim, ele pode assinar. Mas caso ele seja menor de 18, o pai tem que estar indo lá para poder assinar e tomar ciência. É como se o pai tivesse tomando conhecimento daquela atitude e dando autorização para a empresa agir. Caso o menor seja afastado para serviço militar e não receba, a empresa deverá depositar seu FGTS todos os meses ininterruptamente. Vamos lá. Caso o menor ele seja convocado para serviço militar, se ele não receber lá no quartel e tal, não estiver recebendo por estar servindo ao exército ou sei lá, qualquer um desses serviços militares, a empresa tem que continuar depositando todos os meses o FGTS desse menor aprendiz. Aí quando ele terminar esse período de menor aprendiz e sair lá de servir, decidir continuar vivendo a vida, cabe à empresa continuar com essa pessoa, com esse empregado, com esse menor, que no caso vai ser maior já, ou encerrar aquele vínculo. Mas durante os meses que ele servir e não estiver recebendo lá no quartel, a empresa tem que continuar todos os meses depositando FGTS. Deu para entender, pessoal? Hoje a gente vai terminar por aqui, no contrato de menor aprendiz. Semana que vem a gente vai falar sobre o contrato de estágio. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa condição essa condição de trabalho também, esse tipo de contrato de trabalho. Beleza, pessoal? Espero que tenha atendido. Novamente vou fazer aqui a função do mendigo de like do YouTube. Eu vou pedir não o like de vocês, mas pedir que vocês escrevam o nome de vocês nos comentários aí. Escreva o nome completo, não escreve lá só Maria, João,
Eduardo e tal, Viviane e pá. Não. Eu quero que vocês escrevam o nome de vocês completo para que a gente possa fazer a chamada através desses nomes escritos. Entendido? Qualquer dúvida, eu peço novamente, me procurem. O que precisar é só falar. E de toda forma, até mais e tchau!